No vídeo de hoje a gente vai ver se ainda vale a pena comprar a televisão QLED Q80A do ano passado da Samsung ou se é melhor aí pegar a nova versão Q80B, que inclusive é a televisão que está aqui já atrás de mim. A ideia desse vídeo, pessoal, é ser uma comparação bem simples, rápida e direta, até mesmo porque no momento em que a gente está fazendo esse vídeo, a televisão Q80A do ano passado ainda está disponível vendendo ali nas lojas, e como é uma televisão mais antiga, ela acaba aí saindo mais barato. Entretanto, vale a pena mencionar que a gente não sabe até quando vão continuar os estoques dela, e de qualquer forma, à medida que os estoques vão acabando, sempre corre um risco também de o preço da televisão antiga acabar aumentando também. Mas de qualquer forma, pessoal, se vocês não quiserem perder nenhuma oferta, seja da televisão Q80A, Q80B ou de outras televisões, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que aparece uma promoção boa de uma televisão em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça. Para entrar, o link vai estar aqui embaixo, caso queiram participar. E também lembrando, pessoal, que essas duas televisões a gente comprou aqui com o nosso próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário aí. Valeu pelo apoio de todo mundo. Mas então vamos lá, pessoal, sendo bem direto e sem enrolar, a nova versão Q80B que eles lançaram esse ano, durante os nossos testes se mostrou melhor em 3 características, especialmente se comparado à televisão do ano passado. A primeira vantagem da Q80B que eles lançaram nesse ano é que agora ela conta com 4 portas HDMI, todas 2.1, e isso deve ser mais relevante aí para os jogadores de videogame, especialmente para as pessoas que têm mais de um console de nova geração. De qualquer forma, mesmo que você tenha apenas um console, sempre é bom ali ter 4 portas HDMI 2.1, porque vamos lá, na pior das hipóteses, se uma das portas estraga e para de funcionar, tu vai ter 3 reservas, digamos assim. E vale a pena lembrar que na televisão Q80A do ano passado, a gente tinha 4 portas HDMI, mas apenas uma era 2.1. E aproveitando que eu estou falando sobre jogos de videogame, vale sempre a pena lembrar que as duas televisões têm ali a taxa de atualização de 120 Hz e as duas também possuem aí VRR. A segunda vantagem que a nova Q80B tem, se comparada à televisão do ano passado, é no ângulo de visão, pessoal. Ou seja, se você estiver assistindo a televisão lateralmente, a nova versão Q80B tem uma vantagem bem grande se comparada à versão do ano passado. Ela consegue ali manter as cores mais fiéis, mesmo vistos na lateral, né? Mesmo que você veja na lateral. Então, com certeza, esse é um ponto de destaque bem grande para a nova Q80B. E a terceira vantagem que se destacou durante os nossos testes é que a televisão Q80B, né, a nova versão desse ano, ela consegue se sair melhor ali na questão dos reflexos da luz no ambiente. Nas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, reparem como a televisão Q80A do ano passado, além de refletir a luz que a gente está apontando para a televisão, ela acaba criando um efeito e dispersando a luz de forma lateral, um efeito assim meio colorido, algo que a gente não tem na nova televisão. Ou seja, a nova versão consegue lidar melhor com reflexos, caso você vá usar a televisão em algum local que possa estar iluminado. Então, resumindo, pessoal, essas foram as 3 principais diferenças que eu consegui identificar ali durante os nossos testes. Foram as 3 coisas onde a televisão nova Q80B de fato conseguiu se destacar se comparada à versão do ano passado. Se vocês forem pesquisar no site da Samsung, por exemplo, vocês vão até encontrar outras novidades, outras coisas que a nova versão Q80B tem se comparada à televisão do ano passado. Entretanto, durante os nossos testes, essas outras coisas acabaram não tendo um destaque tão grande assim, tão relevante, se comparado a essas 3 características que a gente mencionou agora há pouco. Um bom exemplo em relação a isso é o seguinte, pessoal. A nova versão Q80B aqui atrás de mim, agora ela tem suporte para Dolby Atmos, para estar melhorando ali a nossa experiência sonora em filmes, séries que tem suporte a Dolby Atmos, e com certeza isso é algo muito legal, é algo que há muito tempo as pessoas estavam pedindo que a Samsung colocasse nas televisões, e finalmente eles colocaram aqui na Q80B. De qualquer forma, na prática mesmo, colocando as duas televisões uma no lado da outra, acabou que não tendo muita diferença ali da qualidade do áudio da televisão do ano passado para a nova versão. Inclusive, a maior diferença que eu senti em relação ao áudio é que a televisão do ano passado até tem um som um pouco mais alto. Então, dependendo aí do seu gosto pessoal, talvez até você preferisse
a televisão do ano passado em relação ao áudio, por ter um som um pouco mais alto. Mas na prática ali, as duas televisões fazem um bom trabalho em relação ao áudio, mas eu não achei que nenhuma das duas acabou se destacando. Uma outra coisa que eu acho que é legal destacar é o seguinte, pessoal. A gente não chegou a testar as duas televisões vendo partidas de futebol na televisão. De qualquer forma, como a nova versão Q80B tem um ângulo de visão melhor e também lidou melhor com os reflexos de luzes ali no nosso cenário, possivelmente a nova versão Q80B seria uma televisão mais ideal e mais recomendada, por exemplo, para você colocar numa sala para assistir partidas de futebol, por exemplo. E eu estou me referindo a isso porque nesse ano, não vamos esquecer, ele vai ter aí a Copa do Mundo. Então, se você é uma pessoa que está comprando uma televisão, vai colocar numa sala, vai aproveitar para ver a Copa do Mundo por conta do melhor ângulo de visão e também por conta do melhor ali reflexo, no caso, como ela consegue lidar melhor com os reflexos, talvez a nova Q80B fosse um pouco mais indicada nesse caso. Mas vamos então agora ver as vantagens da Q80A do ano passado. Será que ela realmente ganha em alguma coisa, mesmo sendo a televisão mais antiga? Sim, pessoal, a televisão Q80A do ano passado ela ganha em algumas coisas, mas com certeza a principal vantagem dela é no contraste da imagem. Mas é sempre bom destacar que essa vantagem no contraste geralmente só é de fato ali relevante se você está assistindo conteúdos mais escuros e ao mesmo tempo você também está ali em um ambiente escuro. Inclusive vocês podem reparar que nas imagens que a gente pegou para ilustrar para vocês são todas em ambiente escuro com conteúdo também escuro, porque são nesses momentos que fica mais fácil de identificar a vantagem do contraste para a televisão do ano passado Q80A. Além dessa questão do contraste, a televisão Q80A do ano passado também leva vantagem no nível de preto e também no efeito Bloom, então ela também consegue vantagem nessas duas características. Entretanto, vale a pena mencionar que às vezes dependia da cena, tá, pessoal? Por exemplo, em várias cenas que a gente estava assistindo, a televisão Q80B lançada nesse ano, às vezes conseguia um nível de preto melhor e conseguia ter menos efeito Bloom. E por que ela às vezes conseguia um resultado melhor? Porque de forma geral, se o conteúdo fosse muito escuro, a nova televisão Q80B automaticamente abaixava mais o brilho, e quando ela abaixava mais o brilho dela, a gente vê que ela conseguia um preto melhor e menos efeito Bloom. Então ela tem sim os seus momentos de destaque, digamos assim. Mas de forma geral, no uso prático, na maioria das cenas, a TV do ano passado conseguia sim um melhor nível de preto e menos efeito Bloom. Inclusive nessa questão do nível de preto, vale a pena mencionar que a televisão nova desse ano, apesar de ter perdido para a televisão do ano passado, ela não é uma televisão ruim nessa característica, tá, pessoal? Ela consegue fazer ali um bom trabalho. Eu pessoalmente estava bem preocupado para ver como é que seria o nível de preto da televisão Q80B aqui atrás, porque nesse ano aqui no Brasil eles trocaram o painel e colocaram um painel ADS nessa televisão, que acaba prejudicando um pouco a questão do nível de preto e do efeito Bloom. Então eu estava bem preocupado, achando que seria um trabalho ruim, mas bem pelo contrário, eles conseguiram fazer um trabalho super competente, levando em consideração que é um painel ADS, inclusive, como eu falei aqui, em algumas situações, quando ela abaixa o brilho, ela consegue, inclusive, ser melhor que a televisão do ano passado, mas, enfim, de qualquer forma, nesse ponto, é vantagem para a TV do ano passado. Então, resumindo, pessoal, a televisão Q80A do ano passado ganhou em contraste, nível de preto e efeito Bloom. Já a televisão Q80B que eles lançaram esse ano ganhou pelo fato de ter 4 portas HDMI 2.1, ganhou no ângulo de visão e também ganhou ali na questão de lidar melhor com os reflexos do ambiente. Tem até algumas outras coisinhas, como eu já mencionei aqui, como o fato de ter o Dolby Atmos para melhorar a experiência sonora, mas no final das contas não teve assim um impacto tão grande comparando as duas televisões uma no lado da outra nessa questão. Além dessas questões que a gente mencionou até agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante de mencionar nesse vídeo, que é em relação às cores que as duas televisões reproduziam ali nas imagens pra gente, porque em várias situações era uma diferença bem considerável em relação às cores das duas televisões. Em relação às cores, vale a pena mencionar que para esse teste, esse vídeo em específico, sempre que a gente passou ali um vídeo de um filme ou de alguma série, a gente estava utilizando o modo filme das duas televisões, e quando era uma imagem com um jogo de videogame, a gente estava usando a imagem do modo game padrão das duas televisões. Em relação às cores para jogos de videogame, na maioria dos jogos e das cenas que eu testei, eu acabei tendo uma preferência pela televisão Q80B que eles lançaram nesse ano de 2022, porque pelo menos na maioria dos jogos em que eu testei, a TV Q80B
tinha cores que em muitos momentos pareciam ser mais naturais, então por isso eu tive uma preferência por ela durante os testes com jogos de videogame nos jogos que a gente testou. De qualquer forma, a gente está passando aí algumas imagens para vocês darem uma olhada, porque acredito que isso também possa ser uma questão de gosto pessoal. De qualquer forma, através das imagens que vocês estão vendo, acho que vocês já podem ter uma ideia ali da diferença entre as duas televisões com as imagens para jogos de videogame. Mais uma vez vale a pena reforçar que a gente utilizou a configuração padrão do modo game das duas televisões para esse teste. Em relação à qualidade das cores, vendo filmes e séries, daí eu já fiquei um pouco mais na dúvida, porque dependia muito do que eu estava assistindo, dependia muito de cena a cena. Às vezes eu preferia a cor da televisão do ano passado e às vezes eu preferia a nova versão. De qualquer forma, vocês também estão vendo aí alguns exemplos para tirarem as próprias conclusões. Mas então vamos para a pergunta final, pessoal. Será que ainda vale a pena pegar a televisão Q80A do ano passado? Olha, pessoal, sendo bem direto, eu diria o seguinte: se no momento em que você está assistindo esse vídeo a televisão ainda está disponível para ser comprada e ela estiver muito mais barata, se comparada à nova Q80B, eu acredito que sim, que vale a pena fazer a compra. E eu acredito que vale a pena pegar a televisão do ano passado se ela estiver muito mais barata, porque apesar dela ser uma televisão mais antiga, ela ganha em algumas coisas relevantes, como por exemplo no contraste, onde a televisão do ano passado consegue sim ter uma vantagem legal se comparada à nova versão. Já em relação à nova Q80B que eles lançaram nesse ano, de fato é uma pena que ela não tenha evoluído em relação ali o contraste da imagem. De qualquer forma, como a gente viu nesse vídeo aqui, ela acabou sim evoluindo em algumas outras características e provavelmente ainda assim ela vai ser uma das principais televisões aqui no Brasil nesse ano de 2022. Entretanto, como a televisão Q80B acabou de lançar, pelo menos no momento em que a gente está fazendo esse vídeo, eu acho que o mais indicado mesmo é vocês entrarem lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo, porque assim que começarem a surgir as primeiras promoções, a gente sempre vai avisar para vocês e sempre em lojas confiáveis. E mais uma vez lembrando, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo, estamos esperando vocês lá. De qualquer forma, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se por acaso você chegou até o final e gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar um gostei, pessoal, isso é muito importante pra gente. Como a gente explicou lá no comecinho do vídeo, essas duas televisões a gente comprou com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente importante. E lembrando que vai ter mais conteúdo na nova Q80B aqui atrás, tá, pessoal? Vai ter vídeo aí comparando com outras televisões e também a análise completa da televisão. Também acho que vale a pena ressaltar que essa comparação em si foi um pouco mais curta se comparada a outras comparações que a gente traz aqui no canal, porque para esse vídeo em específico a gente tinha um pouco menos de tempo para gravar. Então, se por acaso ficou faltando alguma informação, alguma dúvida, coloque aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar respondendo vocês, ou então tá trazendo essas outras informações em vídeos futuros. Uma outra coisa que eu acho que é importante de deixar clara nesse vídeo, pessoal, é o seguinte: essas duas televisões possuem um modelo de 50 polegadas, mas o modelo de 50 polegadas tem algumas coisas a menos se comparado aos modelos maiores. Por exemplo, o modelo de 50 polegadas das duas televisões tem um som menos potente, tem um painel de 60 Hz em vez de 120, então eu acho que é bom ficar atento em relação a isso, tá? Se você está interessado no modelo de 50 polegadas, é importante mencionar que ela tem algumas coisas a menos se comparado aos tamanhos maiores, como o de 55 polegadas, que é o caso dos nossos dois modelos. De qualquer forma, espero que tenham gostado do vídeo, então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!